O STF voltou a julgar hoje a revisão da vida toda. O resultado pode sair a qualquer momento, já que os ministros votam no plenário virtual, mas eles têm até o dia 21 para inserir os posicionamentos. Os ministros analisam um recurso do INSS chamado embargo de declaração. A revisão da vida toda já foi reconhecida pelo STF em dezembro por 6 votos a 5. Na época, a gente comentou esse assunto aqui no Conexão. Em abril, foi publicado o acórdão, em que ficou decidido que os segurados podem pedir a correção dos valores que recebem de benefício, incluindo no cálculo contribuições feitas antes de 1994. Essa decisão beneficia principalmente quem recebia os pagamentos maiores antes do plano real. Agora, será que pedir a revisão compensa em todos os casos? Vamos entender melhor então essas regras e as mudanças com o advogado especialista em Previdência, Roberto Dravans. Doutor, muito obrigada por estar com a gente. Já começo perguntando então, o que pode mudar com essa análise nova do STF? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Kelly, essa decisão, hoje nós tivemos a divulgação da decisão do relator, que é o Alexandre de Moraes. É uma decisão conjunta, tá? Todos os ministros vão ter que proferir os seus votos e após o proferimento dos votos, assim que eles liberarem o texto dos votos, eles vão fazer um aglomerado e sairá o resultado. Eles têm, como você disse, até o dia 21/8 para poder publicar esse texto. Esse recurso que o INSS apresentou, os embargos de declaração, eles não têm o intuito de modificar o direito em si. A revisão, ela é devida e esse tema já foi fixado no final do ano passado, em dezembro de 2022. Então, o que o INSS busca agora é ajustar a decisão. E o que ele pediu de ajuste? Ele pediu que o Alexandre de Moraes, na verdade, o Supremo, se manifestasse sobre alguns pontos, mas o mais importante, que foi o que surtiu um efeito mais, digamos assim, que merece mais atenção na decisão de hoje, que o Alexandre revelou, é a modulação dos efeitos da decisão. E o que seria a modulação dos efeitos da decisão? É quando pede-se ao tribunal para que ele ajuste, fixe um marco temporal para que a decisão valha de maneira distinta entre passado e futuro. Ou seja, normalmente fixa-se uma data e o julgador ele vai dizer, olha, dessa data para trás vale isso e dessa data para frente valerá aquilo. Então, a ideia do INSS era fixar esses marcos e o Alexandre de Moraes já fixou alguns. Doutor Roberto, essa data é 1994, então, pelo que nós estamos entendendo? Quer dizer, quem se aposentou antes de 1994 pode ter tido um cálculo desvantajoso na hora de calcular a aposentadoria. Vou dar um exemplo. Antes de 94, não é do seu tempo, mas é do meu, houve uma época que a gente recolhia em cima de 20 salários mínimos. Eu recolhi durante, sei lá, quanto tempo em cima de 20 salários mínimos. Na hora que eu fui me aposentar, eu disse, não. São máximo 10 salários mínimos. Quer dizer, eu fui tungado, né? Paguei, logicamente, e não recebi pelo que eu paguei a mais. Quer dizer, essas questões como essa poderão ser repensadas, poderão ser recalculadas, enfim. Heródoto, na verdade, não é 94 o marco que o Alexandre de Moraes está citando no voto. 94 é o marco do plano real. Então, antigamente, como você disse, você tinha uma espécie de recolhimento, como vocês disseram, 20 salários mínimos no seu caso, e a aposentadoria também era concedida de maneira distinta. Antigamente, utilizava-se só os últimos 36 meses de contribuição para poder se valorar, achar o valor da aposentadoria. Essa regra mudou e foi exatamente nessa mudança dessa regra que surgiu o conflito entre essas regras que geraram a revisão da vida toda. A partir de 1999, que foi uma lei que foi estabelecida, que modificou a regra de cálculo para que valesse, a partir de 94 apenas, por conta da mudança do plano real, as contribuições, e aí estabeleceu-se que seriam as 80% maiores contribuições. Tudo que você recolheu antes de 94 não seria considerado porque o INSS disse que não seria vantajoso. Mas o que a gente descobriu, na verdade, é que não era, que era vantajoso para algumas pessoas. E são essas pessoas que vão se beneficiar da revisão da vida toda. O marco que o Alexandre de Moraes fixou nessa decisão, na verdade, é
a data do julgamento do mérito, que aconteceu no final do ano passado. Então, ele, no voto dele, ele colocou que alguns pontos deverão ser excluídos do final do ano passado para trás e, a partir de então, poderão ser revistos os benefícios, né? Ele não disse que a revisão não é devida, ele não disse isso. Ele só está ajustando o efeito para, por exemplo, parcelas atrasadas. Inclusive, ele extinguiu a possibilidade da revisão de benefícios extintos. Então, assim, é o voto do relator, mas ainda é muito cedo para a gente proclamar um resultado. A gente tem que aguardar o voto de todos para poder chegar ao resultado e saber exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Doutor, benefícios extintos, como, por exemplo, a pensão por morte, alguma coisa assim? Quais são esses benefícios? Os benefícios que podem passar pela revisão da vida toda são aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, auxílio-doença e pensão por morte. Então, a gente sempre fala de aposentadoria, mas a revisão da vida toda não é só para aposentadoria, é para alguns benefícios, e são esses. Como vocês viram, tem 4 tipos de aposentadoria, mas tem também o auxílio-doença e pensão por morte, que não são aposentadorias, mas também são benefícios do INSS. Ok, doutor, obrigada então pela análise, né? É um assunto que interessa a muita gente, nem sempre é fácil de entender. E parabéns pelo Dia do Advogado, no Dia do Advogado aqui com a gente, o Heródoto Abril falando disso. Parabéns, viu, pela profissão. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado, Heródoto. E parabéns para todos os colegas da advocacia.